queridas companheiras, queridos companheiros, tanto encarnados quanto desencarnados. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar com a paz bendita de Jesus, que esteja entre todos nós. E hoje nós estamos aqui para poder estudar com vocês sobre a reflexão da oração. Nós não vamos jamais falar para vocês que a gente vai fazer uma palestra. Eu ainda não sou digno de dizer que vou fazer uma palestra, mas sim, eu acho que todos nós poderemos ser dignos de poder estudar uns com os outros, e é o que nós vamos propondo fazer nesta noite, né? E nós, antes de aqui chegar, nós mentalizamos muito em favor dos nossos mentores espirituais. Nós temos uma amiga que nós fomos companheiros de doutrina espírita, e ela, na época, ajudou muito a fundação da Casa Caminho da Luz, que é a nossa querida companheira Kátia, e que ela está presente, e com aquela vontade, aquele desejo de poder nos ajudar no estudo desta noite. Então nós queremos, já antecipado, agradecer a nossa companheira Kátia, agradecer também os outros espíritos superiores que possam estar aqui nos ajudando, e também nós estamos aqui na certeza de que irmãos enfermos desencarnados, irmãs enfermas desencarnadas, também estão aqui presentes, para com que junto nós possamos estudá-los, né? Então nós convidamos mais uma vez a todos nós para poder começar a ter aquela vontade, aquele desejo firme de poder nós, então, ser aqueles que vamos procurar na noite de hoje, conhecer um pouco, fazer uma reflexão sobre o ponto da oração. Gente, nós vamos observar que tudo que nós partimos aqui para as nossas reflexões, seja da oração, seja desta ou daquela outra passagem sobre a nossa vida no campo espiritual e moral, ou mesmo que seja no campo material, nós temos que partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que veio aqui na terra com a incumbência de nos mostrar um novo rumo, mostrar a nós qual é o caminho que nós deveremos então de prosseguir a nossa caminhada aqui na terra, para com que nós possamos ter uma evolução espiritual. E então, sobre a reflexão da oração, vamos começar com Jesus. Jesus Cristo, em alguma passagem, vocês se recordam que ele orou também? Ele foi aquele que teve aquela humildade de buscar os momentos de oração. Ele via no mundo em que ele se encontrava
Era um mundo cheio de tantos problemas, tantas dificuldades, mas Ele que desceu lá dos mundos divinos para estar aqui junto de nós, para nos trazer novos rumos da nossa vida, da evolução espiritual, mas Ele sentiu a falta da oração. E ele sempre então refugiava junto à natureza, porque a natureza nos dá muito contato com o mundo mais elevado. E então o Cristo orava muito. E o que nós pode observar, que o Cristo também, ele trouxe para nós a oração dominical, a oração que comanda todas as outras orações. E por isso, eu gostaria de passar para vocês, que o tempo não dá para nós voltar muito nesse assunto aí, mas sobre a questão do Pai Nosso que Jesus Cristo trouxe, mas então, sobre o dia que o Cristo trouxe a oração do Pai Nosso, quem nos relatou essa passagem? Mateus, Lucas. Mateus, quem quiser ver a passagem de Jesus sobre a oração, aquilo que ele ensinou para nós, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7 até o 15. E se nós começarmos a observar, fazer o Pai Nosso, mas não só aquela condição de Pai Nosso que está no céu, santificado, e saiu dali, pronto, acabou. Não. A prece do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos trouxe, foi sem dúvida nenhuma uma verdadeira explanação, um verdadeiro motivo para nós nos preocupar com nós mesmos a respeito da nossa evolução espiritual. Porque nós às vezes achamos que para fazer a oração nós temos que estar então sentadinho, com os olhos fechados e pensando na espiritualidade maior. Não tem outro tipo mais do que este, naquele momento de concentração. Ótimo! E nós deveremos de assim o prosseguir. Mas é preciso que nós também saibamos que para nós fazermos a oração, seja aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo. Mas como? Às vezes eu estou numa situação junto com algum problema da minha vida, eu vou ter que procurar um lugar, sentar e fazer aquela oração, fechar meus olhos. Não. Nós poderemos fazer oração e devemos de fazer constante. Como que é constante? Em todo lugar que nós encontrarmos. Se nós precisarmos de um contato mais direto, poderemos estar conversando com alguém, poderemos estar fazendo este ou aquele tipo de serviço. É aquela condição espontânea que sai de dentro de nós, para que nós possamos ligar as tomadas do nosso pensamento com a espiritualidade maior. Chega, por exemplo, uma pessoa junto de nós
às vezes fazendo coisas tão difíceis, às vezes até ele trouxe consigo uma dificuldade tão grande e veio então a primeira pessoa que ele encontrou, vamos dizer, seja qualquer um de nós, aquela pessoa que está carente, está precisando de uma oração. Não dá tempo, fala, espera lá que eu vou ali no meu quarto fazer oração. Não. No mesmo lugar que nós estivermos, é hora de nós então pegar os nossos pensamentos, ligar até os pontos mais elevados. Que esta ligação nós vamos dar campo para que os mentores espirituais nossos possam vir sintonizar com nós. Porque nós, muitas das vezes, no nosso dia a dia, na nossa luta do nosso cotidiano, o que nós mais se liga? Nas nossas atividades do nosso dia a dia. Sempre nós ligamos no nosso trabalho. Fala, é errado? Não, é ótimo. E devemos mesmo de amar o trabalho. Porque o trabalho nosso que vai nos garantir o nosso sustento da nossa parte material. Então, nós estamos no trabalho, nós estamos em casa, nós estamos em qualquer lugar. Nós deveremos de ter uma certa condição de uma vigilância mental para que nós possamos orar. Não aquela oração formal, mas aquela oração aonde nós estivermos, ali os mentores espirituais estão junto com nós. Gente, e a gente sempre observa uma coisa, é que nós ficamos muito preocupados com o nosso dia a dia, como eu disse, do trabalho, de uma coisa, de outra. E nós, muitas das vezes, esquecemos que para nós dar certo no trabalho, para com que essa minha profissão, aquela outra, não, eu sou um estudante, eu sou uma estudante. Se nós não procurarmos a buscar aquela oração, aquela condição de educar o nosso pensamento para poder ligar com as camadas mais superiores. Para quem que nós deveremos de orar? Nós deveremos de orar para nós mesmos. Nós precisamos de orar para nós mesmos. E para quem mais que nós deveremos de orar? Nós deveremos de orar para as pessoas, nossos familiares, aqueles que estão dentro dos nossos lares, aqueles que estão aí fora. Então, para nós, nossos familiares, é bem-vindo a oração. Mas nós temos que observar para fazer oração, não é só para Deus e para os nossos familiares. É para todos aqueles que nos servem.
todos aqueles que nos cercam, que as nossas vibrações deverá de ser, então, levada até a pessoa que estiver precisando. Agora, gente, é preciso que nós reflitamos um pouco sobre esse aspecto da oração. Nós ficarmos pensando que devemos de orar por fulano, por ciclano, para mim, meus familiares, para mais aquela, mais aquele outro. Precisamos e devemos, são nossas obrigações nesse sentido. Mas nós temos que também começarmos a observar como que vai ser o valor da nossa oração. Isso é a coisa mais importante. O valor da oração nossa que nós estamos emitindo para este ou para aquele, encarnado ou desencarnado. Porque observemos com carinho e com atenção. Aquela condição nossa, de nós então podermos, a orar, nós deveremos nos preparar para com que de nós poderemos sair aqueles bons fluidos, aqueles fluidos benéficos, confortadores, curadores, seja para esta ou para aquela outra pessoa, ou para nós mesmos, às vezes até para um animal. Aí é preciso que nós comecemos a observar. Como é que eu estou? Psicologicamente, como é que eu estou então, espiritualmente? Como é que está sendo o meu magnetismo? Que através da oração nós vamos emitir fluidos benéficos. A nossa parte magnética, como é que ela está, será? Será que o nosso interior está aquela condição que está amando, ou às vezes estamos odiando? Às vezes nós buscamos assuntos tão negativos com esta ou com aquela pessoa, às vezes até procurando ser via de um fluido negativo, às vezes de ódio, às vezes de rancor, de maledicência, e de tantas condições que nós poderemos ser portadores. Então, orar é a coisa mais linda e que tanto pode nos ajudar, mas é preciso que nós observemos. Nós temos que nos preocupar muito com as nossas condições morais. Como que nós estamos agindo na nossa vida? Será que dentro do meu lar, como é que eu estou procedendo? Com a minha esposa, com meus filhos? Porque se eu tiver causando problemas dentro do nosso lar, vamos orar? Vamos. Mas o meu pensamento está longe do verdadeiro amor, do perdão. Então é preciso que nós podemos exercitar a lei do amor, a lei do perdão, dentro dos nossos lares, em primeiro lugar. O dia que nós começarmos a ver que os meus familiares precisam da minha ajuda, que eu preciso da ajuda dos meus familiares, então logo eu vou começar a falar assim: bom, então eu tenho que procurar manter um fluido elevado,
uma condição com que eu possa não ter ódio de fulano, nem de Bertano, porque às vezes nós vamos orar, mas às vezes nós estamos com tanta negatividade que nós vamos passar, em vez de ser fluidos bons, é fluidos negativos. Agora, quando nós começarmos a sentir que eu estou tendo algum desajuste, ou vários desajustes, ou pequeno ou grande, o que eu devo fazer? Buscar força na oração. Pedir aos mentores espirituais as bênçãos do alto, para que eu possa me melhorar, para que eu possa me transformar as minhas condições mais elevadas. Nós poderemos orar para nós mesmos? Podemos, e vamos então. Jesus, eu estou precisando de começar a poder fazer com que eu possa não ter raiva, ódio, rancor de fulano, de Bertano. Aí eu vou fazer aquela condição firme. Mas para isso, então, o que eu tenho que fazer? Nós temos que refletir, porque falar em oração, às vezes, é muito fácil. Mas o benefício da oração, aí vai depender muito de nós, e pode não ser tão fácil. Porque nós ainda não despertamos para as nossas obrigações que nós deveremos de ter para com os outros, seja dentro de casa ou lá fora. Então, a gente começa a observar tantas coisas. Tem pessoas que às vezes têm um ataque de negócio que chama depressão, estresse, mais o quê. Gente, nós poderíamos orar para essa pessoa? Podemos e devemos. Mas também nós vemos que a oração, ela vai-se de encontro com aquela pessoa e vai fazer bem da forma em que nós emitimos esses pensamentos. Às vezes nós vamos relacionar com as pessoas, seja onde for, dentro da casa espírita, nas nossas casas, na rua, onde nós estivermos, às vezes nós vamos relacionar com as pessoas de um jeito, é o seguinte, esta cara feia, esta situação, se eu, por exemplo, pensar a falar para vocês, gente, graças a Deus está tudo bem, e alegre, satisfeito, isso também é uma oração. Dentro dos nossos lares, às vezes, os homens não acontece isso muito não, sempre as mulheres, né, gente? Vamos ver se você concorda comigo, de ficar fazendo raivinha no marido, raivinha no... os homens não fazem não, né? É só as mulheres, né? Pois é, viu? Aprende, viu, Leotinho? Então, acontece que nós, aonde nós estivermos, aquela nossa condição, se quisermos ajudar uns aos outros, é nós apresentarmos, transmitindo bons fluidos, bons pensamentos,
Porque às vezes nós nos preocupamos muito. Olha, gente, nós temos que orar. Então vamos, Pai nosso que está no céu, tá? Mas as nossas atitudes, não saímos daquele mau humor nosso. Apresentamos para as pessoas como se tivesse matado 100, enterrado nos 200. Olha, lembremos que o bom relacionamento com os outros, com as pessoas, seja de dentro de casa ou fora de casa, lembremos que também é uma oração. Pensamentos positivos. Aquela condição de poder vermos que se nós continuarmos com aquela cara, com coisa que nós comeu giló, mas ele estava muito mais amargoso e nós fez até uma cara meio ruim, nós estamos então levando para as pessoas alegria, paz, harmonia. Se nós, conforme o jeito que nós for aparecer com as pessoas, às vezes a pessoa está deprimida, e aquele mau humor que nós vamos levar para as pessoas, ela vai ficar muito mais deprimida do que às vezes se ela não tivesse encontrado com a gente. Então é preciso que nós observemos com muito carinho, né, gente? Olha, e agora para nós encerrarmos, eu queria dar um dever